Escolhas. Como as escolhas são importantes na nossa vida. Cada movimento que a gente faz tem consequências. A gente escolhe errado e paga por isso. Põe político errado no poder e paga muito caro por isso. Tem gente que escolhe a malandragem, a corrupção, a traição, a inveja, o egoísmo. Como é que pode? Tem gente que mente, que engana, que só pensa em si mesmo nesse mundo. Não dá para entender, não consigo entender. Mas sabe, eu quero ajudar mais o meu Brasil. Vou continuar lutando todo dia contra a corrupção. Acho que eu vou lutar até meu último dia. Vou morrer fazendo isso. Mas eu quero mais. Eu vou ensinar quem quiser lutar ainda mais pela nossa pátria. Quem quiser lutar comigo. É isso que eu quero. É para isso que eu lancei o meu curso. E a primeira turma está formada, que legal. Tem centenas de pessoas esperando as próximas turmas. A galera animada, todo mundo quer saber de tudo. Eu tenho que dar conta. Semana que vem já começam as aulas. Muito trabalho e muita responsabilidade, isso sim. Meu Deus. Gente do Brasil e brasileiros de 6 países do mundo. Quem sabe desse grupo já não tem alguém que será correspondente no meu canal de notícias. Tem mais isso. O canal de notícias que começa já, logo mais. E as investigações e a série. Eu vou precisar de muita ajuda. Vou precisar dessa turma, desses alunos comigo. Acho que nem são alunos. São parceiros. Meus parceiros. Gente do meu time. Que quer lutar por justiça, por liberdade. E por isso escolheu ficar do meu lado. Não é nem do meu lado. É do lado do Brasil. E amém por isso. Quer saber? São nossas escolhas que definem nosso futuro. Foram as minhas escolhas que me fizeram exatamente o que eu sou. É isso. Eu defendo a nação brasileira. Nós, o povo de bem, também temos que pressionar para que a justiça seja feita. Olá, eu sou Paulo Rosa e hoje o nosso assunto são as nossas próprias escolhas e as consequências das nossas escolhas. Imagine o namoradinho novo da tua filha não tem energia. Diz pra você que acorda tarde, não gosta de cumprir horário, não tem atitude. E você começa a pensar, puxa vida, uma pessoa que não tem energia, que não acorda cedo, que não tem atitude, não respeita o próprio tempo. Qual é o futuro que vai ter uma pessoa com essas características? Agora, imagine que o namoradinho da tua filha é um cara que acorda cedo, domina a matemática, busca o conhecimento, tem atitude, corre atrás dos desafios. Como é que você vai se sentir em relação ao futuro dele? Muito mais seguro. As escolhas que a gente faz são baseadas em instinto e emoção, e não em razão. Isso que eu estou falando com você é exatamente o contrário, é basear as escolhas na razão. Ou seja, o que é melhor para a minha vida? Qual é o trabalho que é melhor para a minha carreira? Qual é a empresa que vai me dar mais futuro? Qual é o tipo de chefe que eu quero ter? Qual é o líder que eu quero seguir? Qual é o político que eu tenho que escolher? Qual é o futuro que o Brasil vai ter? Na verdade, são as nossas escolhas do dia a dia que refletem no que o país será. E refletem também no que o país é. Porque o país é o que nós escolhemos ao longo dos últimos anos. Então, gente, esse nosso papo de hoje é sobre as escolhas. Observar as leis
promover o bem geral e sustentar a união, a integridade. Brasil de verde e amarelo, vamos mostrar as nossas bandeiras, vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Gigante pela própria natureza. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim. Saio desta questão dos atos com a consciência tranquila. Por quê? Eu pratiquei esses atos. São atos que são praticados por todo presidente da República. Sim para o futuro! Joyce, nós chegamos no Brasil numa situação super complicada. Muito provavelmente culpa nossa mesmo, nós erramos, etc. Como é que a gente conserta isso? O que a gente tem que fazer? Por que a gente chegou até aqui desse jeito, a política, essa esculhambação toda? E o que a gente tem que fazer para melhorar isso? Paulo, claro que a situação que a gente vive hoje no Brasil, da nossa política brasileira, é fruto das nossas escolhas erradas. E não precisa ser lá um grande cientista político para entender que deu tudo errado. Basta olhar o passado recente. Dilma Rousseff, Lula, Collor, Sarney, não tinha como dar certo. É muito ruim, é uma sucessão de escolhas ruins. Mas aí a pergunta é, como é que resolve isso? A gente está em ano eleitoral, é um ano muito especial para o Brasil, em especial depois de tudo que a gente passou na política brasileira. Foi um tsunami de notícias ruins que abalaram a nossa política. A gente resolve votando com a razão. Por que votar com a razão? Porque o brasileiro, que é bom, que é trabalhador, que é guerreiro, que tem alma e tem muito coração, às vezes usa justamente esse coração enorme para escolher o candidato, para escolher aquele que vai ter o seu voto de confiança. Então é o tapinha nas costas, é o cafezinho na esquina, é o sorriso falso, é o beijinho na criança, é o discurso com promessas vazias. Tudo isso acaba seduzindo o brasileiro que tem esse bom coração. Então não é isso que a gente tem que escolher. A gente não tem que escolher o mais simpático, a gente não tem que escolher o mais sorridente, a gente não tem que escolher aquele que tem a conversinha fácil, porque o coração se engana, o coração é enganoso. A gente tem que escolher pela razão. Só assim o nosso país vai sair desse tremendo buraco que a gente se enfiou. Continuar, Joyce. Mesmo antes de formada, a sua voz já era conhecida, né? Você ficou aí alguns anos, mais de 5 anos, as pessoas conheciam a sua voz, mas não conheciam o seu rosto. E você ainda não tinha o diploma de jornalista, certo? Exato. Como é que foi esse salto do anonimato visual? Como é que as pessoas começaram a te conhecer e saber quem é a Joyce, além da voz? Quando eu já era reconhecida como profissional e líder de audiência. Por que você...
Isso no rádio. Só no rádio você rádio. já era líder de audiência. A minha opção foi rádio. Eu fiz aquele testezinho de TV, mas era uma coisa artesanal. Uma coisa, meia dúzia de pessoas viam aquela televisão. Para mim era o máximo, mas era uma coisa muito pequena. E a CBN veio para Ponta Grossa, se instalou. E eu fui lá bater na porta fazer um teste. Eu estava começando a faculdade. E fiz o teste, passei. E aí foi a mesma história. Falar que eu não era formada, tal. Tomar aquele puxão de orelha, fui contratada. Ganhando muito menos que todo mundo, mas eu estava achando ótimo. Porque eu não queria esperar eu me formar para ganhar o que todo mundo ganhava. Eu queria ganhar qualquer coisa, para trabalhar, para ter alguma coisa, para aprender. E assim foi. Virei repórter para cobrir as piores coisas. Depois virei editora de política, depois eu virei âncora porque eu cobri um dia as férias do diretor, gostaram de mim, virei âncora, depois virei diretora. E eu fui a única acadêmica, a única estudante de jornalismo que teve autorização do Sistema Globo de Rádio para virar diretora. Então era um case único no Brasil e mais ainda em Ponta Grossa, no interior, onde não tinha mulher nenhuma tocando veículo de comunicação nenhum. Era só a velha guarda, né, e os meninos da velha guarda. Então você imagina o que foi assim de perseguição, e eu ia pra guerra. Quer brigar comigo? Venha, porque eu sou boa nisso. Então cada vez que vinha aquele bando de gente querendo puxar meu tapete, brigar comigo, vir pra cima, venha, pode vir pra briga, porque eu sou boa. E assim eu fui, enfrentando todo mundo, sindicatos, colegas, gente formada, professores, gente querendo me tirar da universidade, mas eu consegui, fiquei lá. Quando eu me formei, eu já tinha tido convite para ir para Curitiba, para rádio, porque o dono da Band News FM tinha me ouvido, gostou do que eu viu. Porque eu estava fazendo um comentário em que eu sentava a sapatada no governador da época, o Roberto Requião. E esse empresário parou e ouviu e chegou até mim, marcou uma reunião. Ele estava abrindo a Band News FM em Curitiba e ele me convidou. Eu disse, eu não sou formada. Ele perguntou quanto tempo? 3 meses eu me formo. Eu espero. Ele esperou me formar, formou toda uma equipe. Assim que eu me formei, deu 10 dias, nem isso. Fiz as malas e me mandei. Fui morar em Curitiba com a cara e com a coragem. Não tinha lugar para ficar, não tinha nada. Não conhecia ninguém. Não tinha lugar para ficar. Não tinha dinheiro, né? Eu tinha algum dinheiro da CBN ali, meu carrinho, mas eu não tinha uma poupança, investimentos. Não. Fui. Comecei de novo. Repórter para cobrir buraco de rua, não sei o que, editora de política, âncora do jornalzinho último que ninguém queria apresentar, depois âncora do principal jornal, depois diretora. E aí líder de audiência no Brasil, a maior audiência proporcional de todas as Band News FM do Brasil, era lá quando eu estava ancorando. Aí eu falei, agora sim. Você gostou disso, né? Você continua assim, né? Continua assim. Só que eu não mostrava meu rosto, porque eu não queria que ninguém olhasse para mim como tantas vezes fizeram comigo, quando eu era criança, adolescente, a menininha bonitinha, olha, eu tava vendendo bala de manhã, né? Mas, olha, ela tá desfilando, olha, só porque ela é bonitinha, eu não queria isso. Não é porque eu era bonitinha, não tinha nada a ver com isso. Então, eu não queria. Eu queria que as pessoas reconhecessem o meu trabalho, sem fazer nenhuma ligação com a minha imagem, 0. Tanto que quando me conheceram, ainda no rádio, porque aí eu criei um quadro de entrevistas ao vivo, quando já era líder de audiência, em que a pessoa ia comigo, o olho no olho. O primeiro, que era o presidente da Assembleia, que foi na entrevista comigo, eu fui me apresentar e ele falou assim, eu vim falar com a Joyce. Eu falei, eu sou a Joyce. Ele falou, não, você não é a Joyce. Eu falei, eu sou a Joyce, presidente. Não, você não é a Joyce. É impossível. Porque a imagem que as pessoas faziam era outra, de alguém mais velho, carrancudo, sei lá, não sei que tipo de imagem, mas quando eles viam a menina loira, do olhinho clarinho, com a cara docinha, não é possível. Aquele tigrão no ar, essa menina aqui. E aí passou a ser uma coisa divertida, eu passei até a brincar com isso. Aí sim eu fui pra TV. Aí eu topei um convite para ser colunista do SBT. Foi o Ratinho que me convidou. Quando o Ratinho me conheceu, eles me fizeram um convite por telefone.
E aí eu fui até o SBT. E eu entrei, falei, ó, tem uma reunião com o diretor, não era ele no caso, era um moço chamado Acácio Luiz Costa. Aí a secretária falou, não, vai por aqui. Eu entrei, o Ratinho estava conversando com umas meninas. E eu cheguei e falei, oi Ratinho, tudo bem? Ele muito simpático, oi, tudo bem? Eu estiquei a mão e falei, eu sou a Joyce. Aí ele, que Joyce? Eu falei, a Joyce Hasselman. Vocês me convidaram para trabalhar aqui. Ele pôs a mão na cabeça e falou, você não sabe como eu tô feliz em ver que você não é um trubufu. É a cara dele, né? Eu tô feliz, você não é um trubufu, você é bonita. Aí eu fiquei toda sem jeito, falei, obrigada, tal, não sei o quê. E ali foi ele que botou meu pé na TV mesmo. TV de verdade. Eu comecei a ser comentarista. Deu super certo, mas como eu falo um pouquinho demais, ele me convidou para assumir um jornal. Eu assumi um jornal que fazia ali com a Globo, né, concorrência com a Globo. Passei a Record na audiência. Como eu passei a Record me fez uma proposta irrecusável. Fui para a Record, assumi um grande jornal lá, de mais de 1 hora, vivo. Fiz programas de entrevista, enfim, toquei horror naquele Paraná, era sensacional. Criei uma rede de rádios depois disso, porque eu sempre adorei rádio. Com mais de 100 rádios integradas no Paraná todo, eu fazia pela internet, uma coisa que não existia, não existe ainda. Mas eu queria continuar fazendo rádio mesmo na Record. E aí, depois de tudo isso, depois de uma bela puxada de tapete, assim, política, que é geralmente o que acontece comigo. Não falta, né? Não falta. Aí eu fui para São Paulo. Aí eu criei a TVeja. Eu criei a TVeja, a primeira TV com grade fixa da internet no Brasil. E aí é pro próximo capítulo. Então vamos.